Amém? Jesus é o Senhor. Primeiro, uma boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje nós vamos desfrutar de mais um tópico do jornal Árvore da Vida. E, primeiramente, queremos encorajar você que ainda não tem assinatura do jornal Árvore da Vida, ou ainda não conhece o jornal Árvore da Vida. Na descrição embaixo, no vídeo, você haverá maneira de entrar em contato conosco e também ter a sua assinatura do jornal Árvore da Vida. Hoje nós vamos ver um tema muito bom, muito rico, e ele é de grande ajuda, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, né, irmãos e irmãs, e é um encorajamento do Senhor para todos nós. O título do tema de hoje é Cumpre cabalmente teu ministério. Cumpre cabalmente teu ministério. Está baseado em 2 Timóteo, capítulo 4, segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Paulo, ele tinha um cooperador muito jovem chamado Timóteo. E Timóteo andou com Paulo durante um bom tempo. E certamente ele viu tudo o que Paulo fazia, como era a sua conduta, como era o seu labor de amor para com todos os irmãos, né? Como era o seu encargo na pregação do Evangelho, seu amor pelas pessoas, seu amor pelos irmãos, o cuidado de Paulo para com as igrejas. E isso tudo tornou-se muito útil para Timóteo. Ele teve um aprendizado muito bom, né? Ele absorveu muitas coisas e ele viu o testemunho de Paulo. E isso foi muito gratificante para Timóteo. E Timóteo foi um jovem que Paulo deixou em Éfeso para cuidar da igreja, né? A igreja em Éfeso estava passando por uma situação de turbulência, algumas dificuldades estavam surgindo, né, no meio dos irmãos, e Paulo encorajou Timóteo a permanecer em Éfeso para ajudar os irmãos, né, ajudar a igreja do modo geral. E aí Paulo, nesse capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 5, ele faz um encorajamento, né, encorajamento para Timóteo. Ele fala assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Então, esse versículo, ele traz o título da mensagem que nós vamos ver, né? Já começamos a desfrutar. Então, Timóteo, ele passou por um período de aprendizado, né? E para a vida dele, né, espiritual, vida humana, foi de grande ajuda. Ele aprendeu não somente de Paulo, né, vendo as situações pelas quais Paulo estava passando, mas também ele pôde praticar aquilo. E Paulo o encorajava a fazer isso. Não ficar somente na esfera do aprendizado, né? Aprendeu, eu já sei como que faz, etc. e tal, mas não ter a prática daquilo, não desenvolver aquilo. Então, Paulo o encoraja a praticar tudo aquilo que ele aprendeu, ele colocar em prática, no cuidado para com os santos, ou seja, não ficar para ele mesmo. Por isso que ele encoraja ele para cumprir aquele ministério que ele recebeu do Senhor, que é na verdade um dom. Timóteo, ele creu no Senhor, recebeu o Senhor como seu Salvador, e ele recebeu um dom. E esse dom foi aperfeiçoado a tal ponto que se tornou o seu ministério, está vendo? Hoje, no viver da igreja, nós precisamos estar apercebidos sobre isso. Cremos no Senhor, recebemos o Senhor como nosso Salvador, e todos nós recebemos um dom. Todos nós temos um dom. E nós precisamos aperfeiçoar esse dom. E esse dom, ele é aperfeiçoado em nós por meio da palavra. A palavra é o ponto-chave para que o dom seja aperfeiçoado. E quanto mais nós aperfeiçoamos esse dom, mais esse dom cresce,
a tal ponto que se torna um ministério nosso. E esses ministérios, ou seja, esses dons exercitados e acrescidos, são para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós hoje na vida da igreja, o que é que nós ouvimos constantemente? O que é que chega aos nossos ouvidos? Se nós olharmos no contexto da nossa vida cotidiana, 24 horas por dia, o Senhor está falando o que para nós? A sua palavra. A palavra de Deus, ela tem chegado de uma maneira tão rica, tão preciosa, nós não podemos esquecer disso. Ou seja, na labuta do Senhor, por meio de muitos irmãos, muita busca, muita oração, essa palavra tem chegado até nós de uma maneira refinada. Refinada. E isso, na verdade, o que é para todos nós que vivemos a vida da igreja? Um aprendizado. Hoje nós estamos no tempo de aprender com o Senhor. Para que nós precisamos aprender? Para crescer em vida. Assim como Timóteo aprendeu de Paulo, ele amadureceu. Ele se tornou apto para cuidar de uma igreja, para estar à frente da igreja, cuidando dos irmãos, cooperando com os irmãos, encorajando os irmãos. Então a palavra de Deus para todos nós hoje é para que nós exercitemos o nosso espírito. O dom já foi colocado, agora esse dom precisa crescer. E esse crescimento ele vem por meio da palavra que ouvimos, da palavra que lemos e a palavra que nós desfrutamos. E quanto mais nós desfrutamos da palavra, mais o dom é exercitado. A tal ponto que o desejo do coração de Deus é que esse dom se torne um ministério. Isso aí é algo tremendo. E aí nós podemos ouvir do Senhor. E certamente no coração dele, ele deseja falar para nós: cumpre cabalmente o teu ministério. Aquele dom que você tinha lá no início da sua salvação, ainda era tão pequeno, né? Nós éramos como crianças. Isso é rico demais. Nós éramos como crianças recém-nascidas. E fomos colocados aonde? No viver da igreja. Para sermos cuidados por quem? Tutores e curadores. Irmãos preciosos que o Senhor levantou no nosso meio, que tem no nosso meio, que são usados pelo Senhor para quê? Para edificar-nos. Então nós somos cuidados hoje, para que esse dom ele não fique parado, ele não fique estagnado. E esse é o tempo de nós exercitarmos o dom. Então nós hoje vivemos a vida da igreja, né? Estamos na vida da igreja, ouvindo a palavra. E aqui em Mateus capítulo 20, versículos de 6 a 9. Mateus capítulo 20, versículos de 6 a 9. O Senhor fala assim: saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: eu e você no passado nós estávamos o quê? Desocupados. Por que estivesses aqui desocupado o dia todo? Aqui é uma parábola dos trabalhadores da vinha. Então o dono da vinha saiu procurando trabalhadores para sua vinha. Então encontrou alguns e viu, onde ele passava, ele encontrava o quê? Alguns que estavam desocupados. E aí ele perguntou: por que estivesses aqui desocupado o dia todo? Aí eles responderam, nós respondemos, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Então ele nos chamou para irmos para onde? Para trabalhar na vinha. E hoje nós estamos fazendo o quê? Trabalhando na vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 10ª, nós éramos o quê? Os últimos. Nós fomos os últimos trabalhadores. Está vendo? Nós somos esses trabalhadores da 10ª hora. Estávamos no mundo, desocupados, andando de um lado para o outro, sem uma direção, e um dia o Evangelho chegou a nós. E hoje nós estamos o quê? No viver da igreja, ouvindo a palavra. É isso aí que precisa nos impressionar. Hoje a palavra, ela está aberta para nós de uma maneira clara. E nós, certamente, no mais íntimo do nosso ser, por meio da palavra, nós ouvimos do Senhor o encorajamento para que nós cumpramos cabalmente o nosso ministério. Por isso que um trabalhador ele não pode ficar parado, é ou não é? Um trabalhador, quando ele é chamado para um serviço, para fazer alguma coisa,
ele precisa fazer o quê? Precisa trabalhar. Ele precisa trabalhar, porque ele foi arregimentado e sobre ele, sobre os ombros dele, foi colocado um encargo. Então ele precisa o quê? Trabalhar. Ele tem as ferramentas, ele tem tudo nas mãos. Então ele precisa o quê? Trabalhar. Então nós precisamos fazer o quê? Trabalhar. Nós somos esses trabalhadores, temos as ferramentas, temos tudo nas mãos, então nós precisamos trabalhar. Ou seja, o Senhor, ele está confiando em nós. Por que que hoje ele confia em mim e em você? É isso que nós precisamos atentar. Não é nós ficarmos olhando, estamos passando por uma situação difícil, o mundo está passando por uma situação, a questão não é essa, a questão é nós estarmos apercebidos que Deus ainda confia em nós. Por que que ele confia em mim e em você? Hein, irmão, hein, irmã, por que que ele confia em mim e em você? Porque ele sabe o tanto que ele dispensou para dentro de nós. Ele sabe o tanto que ele tem investido em mim e em você. Ele investiu, não foi pouco não, foi tudo que ele é. Deus é dessa maneira. Quando ele acha um vaso, ele se derrama totalmente para dentro daquele vaso. E o que que ele espera? Espera um retorno. Está vendo? Por isso que ele confia em nós. Ele está esperando que eu e você reajamos. Não fiquemos na mornidão, não fiquemos em nós mesmos, não fiquemos na condição de esperar as coisas acontecerem. Mas que nós tenhamos uma reação, porque a dispensação, ela é constante na nossa vida. Cada momento do nosso viver, cada minuto, cada segundo, seja no deitar, seja no levantar, o nosso dia a dia, são repletos de experiências. Para quê? Para que nós possamos desenvolver o nosso dom, a tal ponto que ele se torne o nosso ministério. Está vendo, irmãos? Como que é um viver? O que que o Senhor tem depositado em mim e tem depositado em você? É uma vida. É uma vida. O Senhor, ele confia em nós. Então nós precisamos estar apercebidos. Aqui em Gálatas capítulo 4, livro de Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Fala assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, está vendo? Nós éramos esses herdeiros menores. Nós em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está vendo? Hoje nós estamos nessa condição, estamos sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então nós estamos aonde? Estamos no aprendizado. Estamos ou não? Estamos no aprendizado. Deus está se dispensando, por isso que ele confia. Deus, ele coloca a sua confiança sobre cada um de nós. Ele coloca a sua confiança sobre a igreja. Ele precisa de nós, assim como nós precisamos dele, está vendo? Por isso que nós não podemos negligenciar o viver da igreja, negligenciar o que nós temos recebidos até agora. Nós não podemos abrir mão, irmãos. É muita coisa, é o Deus triuno, se dispensando de uma maneira cabal, totalmente para dentro de nós. Então nós somos esses trabalhadores em que Deus confia. Então ele quer nos usar. Lembre-se disso. Não importa a sua condição, que você hoje está em casa preso, ou se você trabalha, às vezes nós olhamos para nós e achamos que somos os mais infelizes, os mais incapazes. Não é isso. Nós precisamos ter a certeza que o Senhor é conosco. Nós somos abençoados. O Senhor nos tirou lá do fundo do poço e depositou toda a sua vida e está depositando toda a sua vida para dentro de nós. Se Ele confia em nós, o que nós devemos temer? Temer o quê? Temer a fome? Temer a doença? Temer o desemprego? O que nós devemos temer? Nada. Nós já temos o Evangelho, é ou não é? Já temos o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que está dentro de mim e de você. Ué. Então esse Evangelho, ele tem poder para tudo. Para nos curar, nos libertar, nos salvar, para nos suprir. Está vendo? É o próprio Deus como vida que é dado para mim e para você por meio da palavra. Então Ele quer que nós não fiquemos
parados, fiquemos estagnados. Nós precisamos exercitar o dom. Não podemos desprezar o dom de Deus que foi dado a nós. E esse dom de Deus é o próprio Senhor. Então nós não podemos tapá-lo, não podemos calá-lo, não podemos reprimi-lo em nós. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos colocá-lo para fora, exercitá-lo ao máximo. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e 7. Aí Paulo fala mais uma vez para Timóteo: tome essa palavra como Deus falando para você e ele falando para mim. Fala assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom. Irmão, irmã, preciosos, se o seu dom está um pouquinho enferrujado, se ele está meio parado, reavives o dom de Deus, que há em ti, reavives o dom. Aqui Paulo, ele fala para Timóteo: reaviva o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus nos tem dado espírito de covardia. Lembre-se disso, irmãos. Não importa a situação, para que lado que o mundo está indo. O mundo está indo, mas nós estamos seguindo Cristo. É isso que nós precisamos estar claros. O mundo, ele anda ao contrário de Cristo. Nós seguimos Cristo. Por isso que Deus nos tem dado um espírito de quê? De poder, de amor e de moderação. Mente sóbria, amando os irmãos, cheio de poder. Aleluia! Aleluia pelo Evangelho. Precisamos ter esse coração. Então nós precisamos exercitar esse dom máximo. Exercite o dom. Cumpre aquilo que está sobre os seus ombros, o seu encargo, aquilo que Deus te comissionou. Cumpre. Às vezes você saindo, um folheto, fale para alguém, presenteie com um livro, ore por alguém, mande uma mensagem para alguém. Cumpre o seu dom. Esse dom foi dado gratuito, então você precisa o quê? Cumpri-lo. Você não pode abrir mão dele. Não pode enterrá-lo, não pode julgá-lo, deixá-lo de qualquer maneira. E aqui Paulo estava encorajando a Timóteo para reavivá-lo, firmá-lo, fortalecê-lo. Por que isso? Para ele não ficar desencorajado. E 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, fala assim, Paulo, ele fala para os coríntios, ele fala assim: foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Está vendo? Paulo estava lá no meio dos irmãos em Corinto, ele tinha dificuldade, tinha luta, mas ele não desanimava. Está vendo? Ele estava lá cheio de tremor, cheio de temor, grande tremor. Ele não confiava nele mesmo, mas a palavra era o seu encorajamento. Está vendo, irmãos? A palavra que nós temos recebido até o dia de hoje, ela é o encorajamento de Deus para nós. Por isso que nós precisamos valorizar a palavra profética. Nós precisamos valorizar a palavra profética, porque é essa palavra que vai nos preparar para sermos ministros, os ministros de Deus, aqueles que proclamam as boas novas, pregam o Evangelho. Então é a palavra profética. Agora o tempo, ele é curto, não é longo. É isso que nós precisamos ficar atentos. O tempo é curto, o tempo não é longo. Por isso que no viver da igreja hoje nós estamos vivendo o viver da igreja, ele precisa ser um viver o quê? Dinâmico. Um viver dinâmico, um viver expressivo. E aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo fala assim: o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Então eu e você somos habilitados. Deus nos habilitou por meio da sua palavra a sermos o que? Um ministro da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá a vida. Então eu e você somos o que? Ministros da nova aliança. Então nós precisamos, como que nós precisamos viver hoje? O nosso viver hoje, concernente às questões, às situações ao nosso redor, precisam ser um viver dinâmico. Aleluia! E o que o Senhor quer de nós? Que nós cuidemos uns dos outros, cuidemos das pessoas, amém? Por que isso?
Porque tanto nós como as pessoas são importantes para Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter um coração cheio de amor. Por isso que o Senhor nos encoraja por meio da palavra, para que nós cumpramos cabalmente o nosso ministério. E aqui em Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 18. Fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então aqui o Senhor está falando o que estava encorajando o Senhor, o que estava levando o Senhor a avançar? O Espírito de Deus estava dentro dele, estava sobre ele, estava levando ele a avançar. E o que está nos encorajando hoje? O que está nos motivando? É isso que nós precisamos a tocar, irmãos. Se nós abrirmos mão disso, nós vamos ficar no deserto. O que te motiva? O que me motiva hoje? Nós precisamos estar claros. A nossa motivação hoje vem por meio da palavra profética. A palavra profética, ela traz o que? O Espírito de Deus para dentro de nós. Para quê? Para nos encher de poder, encher de força, encher de encorajamento. Para quê? Para que nós saiamos, preguemos o Evangelho, que é o poder de Deus para todas as pessoas. Amemos as pessoas, cuidemos das pessoas, amemos aos irmãos, levamos o que? Libertação para aqueles que estão cativos. Por isso que a palavra, além de ser o nosso encorajamento, o Senhor nos fala de uma maneira bem clara e sucinta. Fala para mim e para você nessa noite. O tanto que nós já recebemos e a confiança de Deus em mim e em você, é para que nós hoje, por meio da palavra, sejamos encorajados a cumprir cabalmente o nosso ministério, aquilo que nos foi dado. Não pode ficar oprimido, não pode ficar enraigado em nós, precisa ser cumprido, o trabalho precisa ser feito, nós precisamos sair, pregar o Evangelho, e o Senhor confia em mim e em você. Jesus é o Senhor.